Olá! Para quem está de olho no mercado imobiliário para 2025, esta análise aqui é fundamental. A gente vai mergulhar fundo nos fundos de investimento imobiliário de tijolo que estão chamando a atenção dos especialistas e o nosso objetivo é simples: usar dados concretos para separar o que é bom do que é realmente excepcional. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, não é verdade? Com tanta opção por aí, como é que se faz para identificar um fundo que seja, ao mesmo tempo, sólido e com um bom potencial? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Bom, vamos direto ao ponto, começando pelo básico. O que é um FI de tijolo? É bem simples, na verdade. É um fundo que investe em imóveis físicos, aqueles que a gente pode ver, pode tocar. Pense em shoppings, galpões de logística, prédios comerciais. Basicamente, é uma forma de ter um pedacinho do mercado imobiliário, só que com a liquidez e a facilidade de negociar na bolsa. A nossa conversa de hoje está organizada em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver os pilares de um investimento seguro. Depois, vamos falar dos fundos que se destacam pelo desempenho. Em seguida, um olhar mais atento sobre um fundo híbrido bem interessante, o GARI 11. E, para fechar, uma análise final com alguns alertas que são sempre importantes. Então vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo. Antes mesmo de pensar em lucros, é preciso olhar para a segurança. E alguns fundos, eles brilham não só pelos imóveis que têm, mas pela força da sua gestão e dos seus contratos. E por que isso é tão importante? Porque uma boa governança e contratos bem amarrados, principalmente os de longo prazo, funcionam como uma espécie de âncora, sabe? Eles trazem previsibilidade de receita, trazem segurança, que é exatamente o que se busca na hora de construir um patrimônio a longo prazo. E aqui estão 3 exemplos bem claros disso. Fundos como o ALZR11, o GGRC11 e o RBVA11 são sempre lembrados por esse motivo. O que eles têm em comum é justamente isso: uma fama de governança de primeira e contratos muito sólidos, que são a verdadeira espinha dorsal da estabilidade deles. Certo, agora vamos virar a chave. Já olhamos para a segurança, agora vamos olhar para o potencial de crescimento. Nesta parte, o nosso foco vai para aqueles fundos que têm mostrado um desempenho operacional excelente e um bom potencial de valorização. Aqui, a conversa muda para o retorno. E retorno, nesse caso, vem de 2 maneiras. Não só através dos dividendos que caem na conta todo mês, mas também no potencial de a cota em si se valorizar. As análises mostram que esses fundos têm um bom equilíbrio entre essas 2 coisas. E nesse grupo, 3 nomes se destacam. Primeiro, o HSML11, que é muito elogiado pela eficiência na operação. Depois, o HGLG11, que consegue juntar essa boa operação com um forte potencial de valorização. E, por último, o BLMG11, um fundo que sempre aparece nos relatórios como uma aposta nesse potencial de crescimento da cota. Agora, vamos dedicar um momento para um fundo que merece uma análise separada, o GRE11. Ele é muito interessante porque consegue misturar várias das qualidades que a gente já falou até aqui. O que torna esse fundo tão especial é que ele começa com aquela mesma base sólida do primeiro grupo, sabe? Governança de primeira e contratos fortes. Mas, além disso, ele tem uma camada de gestão muito ativa. E o que isso quer dizer? Que a equipa está o tempo todo trabalhando o portfólio, vendendo, comprando, buscando as melhores oportunidades do mercado. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a estratégia deles. O GARE 11 não aposta todas as fichas num setor só. Ele é um fundo híbrido, com um portfólio bem dividido entre imóveis de varejo, de renda urbana e de logística. Essa diversificação é uma ferramenta poderosíssima para diminuir riscos. E qual é o resultado dessa mistura? Um bom dividend yield, ou seja, rendimentos consistentes para quem investe. Na prática, o GARE 11 tenta pegar o melhor dos 2 mundos: a segurança da boa governança com o potencial de crescimento de uma gestão ativa. Para a gente terminar, vamos para a parte mais importante de qualquer análise de investimentos: os alertas, as precauções. Porque conhecer os fundos é o primeiro passo, mas investir de forma consciente é o que realmente faz a diferença. Essa aqui é talvez a regra de ouro dos investimentos. É absolutamente fundamental ter isso em mente. O que aconteceu no passado não é garantia nenhuma do que vai acontecer no futuro. O mercado é vivo, ele muda, e o cenário de hoje pode não ser o mesmo de amanhã. Então,
Qual é o caminho a seguir? Basicamente, 2 passos essenciais. Primeiro, usar esta análise como um ponto de partida, mas nunca como o ponto final. É preciso mergulhar nos relatórios dos fundos, fazer a própria pesquisa. Segundo, e talvez o mais importante, olhar para dentro. Qual é o perfil de risco de cada um? A resposta honesta a essa pergunta define tudo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. O que é mais decisivo na hora de investir? A estabilidade de contratos sólidos? A promessa de uma grande valorização? Ou o equilíbrio de um fundo híbrido? Olha, não existe uma resposta certa para todo mundo, mas encontrar a resposta que funciona para cada um é o primeiro passo para uma carteira de investimentos de sucesso. Obrigado e até à próxima.